Olá, que seja tudo bem. Leco novamente para mais um vídeo do meu canal, onde nesse vídeo eu vou estar mostrando como que a gente faz previsão de dados aqui usando o Looker Studio. Eu já fiz um vídeo semelhante a esse, mostrando como que a gente faz isso no Google Sheets, mas vou estar apresentando agora no Looker Studio, porque ele oferece mais possibilidades, né? Então aqui vai ser o dashboard, vai ter essas três abas, eu vou explicar cada uma delas, tá? E vou estar mostrando aqui também os dados. A lógica aqui é o seguinte, a gente vai usar a média para fazer a média do que aconteceu, né, no ano aqui ou no mês, para estimar o que vai acontecer nos próximos dias, tá? É uma previsão, uma estimativa, e aí tudo isso é com base na média. Então a gente vai ter os dados, eu vou estar mostrando aqui a base, né? A gente vai ter os dados e a partir desses dados a gente vai ter uma média. A partir dessa média a gente consegue fazer a previsão para o futuro, uma previsão bem conservadora, tá? E aí eu vou estar mostrando como usar isso em conjunto com outras técnicas, tá? Então, basicamente aqui o Dash, mas primeiro vamos para os dados. Então, a base de dados é essa aqui, eu até mostrei ela em outro vídeo, né, sobre o comparativo ano. É uma base de vendas bem detalhado. No vídeo do Sheets eu mostrei que dá para fazer essa mesma previsão, pegando só o total, né, de faturamento e vendas por dia. Aí com esses dados a gente consegue fazer a previsão e usando também uma tabela calendário, tá? Só que aqui uma base mais detalhada. Aqui eu estou mostrando na planilha, mas em uma base de vendas, né, mas dá para fazer com praticamente qualquer base de dados que dê para conectar lá no Looker, né? E não só de vendas, né? Pode ser qualquer base contínua, assim que a gente fala, né? Então, aqui são as vendas, então cada linha vai ser uma venda, e aí gera essa base aqui de dados completa, né? E aí a gente consegue tá extraindo métricas aqui, como o faturamento, o valor de cada unidade e tal, e aí isso serve para qualquer base contínua que dê para se conectar aqui ao Looker, né? Também não precisa ser conectado direto ao Looker, dá para ter uma base aqui na planilha, né? Só que aí a atualização tem que se dar de forma manual ou usando uma API, certo? Só mostrando aqui as possibilidades. Então, a partir dessa base aqui, a gente vai usar o que aconteceu. Ela está preenchida até o dia de hoje, e aí eu preenchi datas aleatórias, tá? Por isso que aqui as datas não vão estar na ordem, porque é tudo aleatório. E aí está tudo preenchido até ontem, na verdade. Então, é sempre pegando até ontem e aí fazendo essas estimativas. Então, aqui está a base. Aí a gente vai precisar de uma tabela calendário, né? Eu mostrei lá no outro vídeo também, que é uma tabela calendário do ano todo, onde tem data, o mês, o dia da semana, aí se é feriado ou não. Para os feriados eu tenho essa tabelinha aqui, tá? Que aí a gente coloca os feriados, que eu coloquei alguns, mas é uma tabela que dá para pôr não só feriados, mas dias, por exemplo, se a gente for usar os dias úteis, né? É importante excluir os feriados, ou sei lá, você tiver que parar aí a sua operação, seu negócio por alguns dias, você coloca aqui também, que aí vai tornar o dia não útil, certo? A lógica é essa daqui. Que aí para os dias úteis a gente vai exclui, né, sábado e domingo, e o que for feriado. Aqui então é o Natal, dia 25 é uma quinta, mas por ele estar aqui, ele se torna um dia não útil, né? E aí isso vai ser contabilizado aqui nessas outras métricas, tá? Então a gente vai ter essa coluna aqui para saber se o dia é útil e se o dia é menor que hoje, porque aí com essa coluna a gente pega se o dia já foi trabalhado ou não, tá? Então aqui eu estou gravando no dia 5, então todos esses dias aqui estão menores do que hoje. Então, maiores do que hoje, deixa eu ver aqui. Os dias antes de hoje, né, vão estar sim, e os dias depois vão estar não. Então, tá aqui, ó, tá tudo não, o que for após hoje. Aqui. Então, a partir do dia 5 ele vai estar não. E aí, com isso aqui a gente contabiliza os dias úteis trabalhados. Então, aqui, essas quatro colunas aqui, elas são referentes ao mês, tá? Então, aqui a gente vai ter o mês, aí a gente pega quantos dias úteis tem nesse mês, né? A gente faz uma contagem aqui, quantos dias foram trabalhados, por isso que é importante ter essa coluna aqui. E a gente faz a mesma coisa, aqui são dias úteis, né? Aí a gente pode fazer isso para os dias totais. Essas colunas aqui a gente vai usar lá no Looker como métricas, tá? Eu vou já explicar por quê. Então aqui a abinha de feriados e a tabela calendário é isso aqui. A lógica aqui é o seguinte, se você tem algo automatizado, você só vai precisar preencher aqui os feriados, né? Porque a tabela ela já vai estar praticamente pronta. E aí a base de dados, né, depende do sistema, se dá para conectar ou não no Looker, né? Ou se você já tem uma base em planilhas, enfim. Mas estando nessa estrutura aqui, a gente consegue mandar aqui para o Looker Studio, né, para o dashboard, então está tudo conectado aqui. E aí deixa eu botar aqui em modo de edição para explicar. Então aqui são previsões por dia útil, tá? E aqui vão ser a mesma coisa, só que para dias totais, porque aí depende do negócio, né? Pode ser que o seu negócio seja um e-commerce e aí funciona todo dia, sem variação ali no sábado ou no domingo, né? Ou então você tem um negócio físico aí que para no sábado, domingo, feriado. E aí, nesse caso, a gente usa dias úteis para fazer a previsão, só realmente do que foi trabalhado, tá?
E basicamente a gente pega aqui o total de dias úteis, né, que aí vai estar nessa base aqui, nessa base, aí a gente pega os dias úteis que foram trabalhados, dias úteis restantes. Aí aqui vai estar o faturamento do que aconteceu nesses dias, lembrando que está a nível anual, tá, desse ano. Aí a gente tem aqui as vendas, tá? E aí a gente tem o faturamento por dia útil. A gente pega esse faturamento e divide pelo total de dias úteis trabalhados, tá? E aí isso aqui é a média, basicamente. A gente faz a mesma coisa para vendas. E para fazer a previsão, a gente simplesmente multiplica essa média aqui pelo total de dias úteis. Ou seja, a hipótese aqui é que a média vai se manter, né? Então a média do que aconteceu até então, ela vai se manter para o resto do ano. Se isso se manter, né, obviamente, a gente vai ter esse faturamento projetado aqui. Então, é só uma projeção simples, tá? E a mesma coisa serve para vendas. Então aqui é uma... Estou tentando, né, prever essas duas variáveis usando a média do que aconteceu. E aí, claro, como é uma média, supõe-se, né, que os dados ali eles vão seguir um padrão. Então eles não vão ter muita oscilação, né? Sei lá, tipo, um dia você não vende nada e no outro dia você vende muito. Aí isso vai impactar na média. Então é por isso que tem que ser usado com bastante cuidado. Mas, né, na falta de alguma coisa, né, para não fazer pelo achismo, a gente consegue montar esse modelinho simples aqui. E aí a gente consegue pôr isso aqui numa tabela para ter por mês, certo? Então a gente coloca aqui os dias úteis trabalhados e dias úteis restantes. Aí a gente tem aqui o mês atual, ó. Então teve 3 dias úteis, restam 17. O que aconteceu até então nesse mês foi isso aqui, esse total, né, de faturamento. E o faturamento por dia útil é esse. Aí o faturamento projetado, a gente pega esse valor, né, e multiplica pelo total de dias. Aí vai chegar nesse valor aqui. E a mesma coisa serve para vendas, tá? A gente faz aqui, é a mesma lógica. E aí a gente consegue chegar nesses dados aqui por mês, né? Nessa tabelinha por mês aqui, para a gente ir acompanhando todo mês. E aqui vai estar o total, tá? O total do que aconteceu, né? E o projetado para o ano, certo? Então, a lógica é essa aqui. E aí, uma das vantagens em relação ao Sheets, né? Se você tem uma base detalhada dessas aqui, é que a gente consegue fazer essa previsão. Deixa eu só botar aqui em modo de leitura. A gente consegue fazer isso aqui por colunas, né? Como se a gente filtrasse aqui. Então, se eu quiser ver só os dados dessa classe, ó, então a gente consegue ver, né, quanto que foi o faturamento por dia útil dela e o faturamento projetado. Então a gente consegue ver isso por classe, né, que é uma vantagem não só por dia, a gente consegue ter isso aqui segmentado, tá? E aí facilita muito, ó, porque aí a gente vai filtrando aqui e aí os dados eles vão se alterando, né? Óbvio, esses 3 dados aqui de dias não vão se alterar, só vai se alterar o restante. Aí como só se altera o restante, esses aqui se mantêm, né? Aí vai dar certinho a previsão por classe, a gente consegue ver isso por cidade também, ó. Então aqui é uma base fictícia, né, com lojas, como se fossem lojas de várias cidades da região sul. Então por isso que vai estar bem detalhado aqui. Aí a gente consegue ir filtrando e vendo as previsões não só geral, mas por loja também, né, pelo que a gente quiser aqui. Então essa é a vantagem, tá, a principal vantagem do Looker Studio. Aí aqui, né, ali foi por dias úteis, como eu disse, depende do negócio. E aqui vai estar por dias totais, né? O negócio não para, um e-commerce, então todo dia vai ter vendas regulares. Aí o ideal é fazer a previsão por dias totais, não por dias úteis. Então os dados eles vão dar até um pouco diferente, mas a lógica é a mesma, né? Porque aqui a gente pega dias totais, aí dias trabalhados é todos os dias que aconteceu. Não sei que o e-commerce pare, né, um dia aí e tal, mas isso aí a gente desconsidera. Então a gente supõe que todo dia está funcionando. E aí a lógica da previsão é a mesma, só vai mudar, obviamente, os denominadores aqui na hora de dividir, né? Então o faturamento por dia vai ser em relação aos dias trabalhados, e na hora aqui de multiplicar, a gente multiplica esse valor por esse para chegar no faturamento projetado, tá? E aí a gente consegue ter isso aqui a nível mensal também, todos os meses a gente consegue fazer esse acompanhamento. E aí a gente consegue ter também isso a nível mensal, né? Ali, essas duas abas, como eu mostrei, né, são para o ano, e aqui é a nível mensal. Então aqui é do mês atual, né? Então aqui a gente consegue fazer isso só para o mês atual, porque aí permite algumas possibilidades bem interessantes também. Porque aqui a gente tem, ó, os dias úteis, né, do mês, dias trabalhados e dias restantes. Aí aqui segue a mesma lógica, essas outras variáveis aqui. Só que aí a gente tem aqui na base, ó, por vendedor, tá? Eu adicionei aqui 3 vendedores, né, em cada loja, cada cidade. E aí a gente consegue pôr o quê? Pôr aqui numa tabela, não os meses, mas os vendedores. E aí a gente consegue ter o faturamento deles até então, a média, né, de faturamento por dia útil e o faturamento projetado, assim como as vendas. E aí a grande vantagem aqui, ó, que a gente consegue não apenas ver por vendedor, mas também a gente consegue clicar nessas setinhas aqui para mudar a visualização. Só carregar aqui, que aí a gente vai conseguir ver também por cidade, ó. Então a gente consegue ver qual é a cidade que está com o maior faturamento projetado aqui, com base na média.
e também por classe, tá? A gente muda aqui, claro, a gente consegue ver isso por dimensões, não só por uma dimensão, né? Claro, isso tudo depende da base, tá? Então, a lógica aqui, que dá para fazer, né, uma coisa bem interessante, é pegar essas métricas aqui por vendedor e definir metas. E aí, se a gente definir metas, a gente vai ter o faturamento projetado, né? E aí, se esse faturamento projetado estiver abaixo da média, por exemplo, a gente consegue montar uma outra métrica que diz quanto que ele vai precisar vender, né, nos dias úteis restantes para bater aquela meta. Isso é bem interessante, eu já implementei isso para um cliente e dá super certo, né? O cara vai vendendo ali, vai tendo a projeção e aí com isso ele vai vendo, né, se vai atingir ou não a meta. E é bem interessante, porque aí ele não tem só o que aconteceu, ele tem o que pode acontecer. Aí, obviamente, dá para fazer algumas coisas, né? Tipo, aumentou a média, como que isso vai impactar no faturamento projetado, né? O cara aumentou ali, deu um gás e tal, isso tudo vai refletir aqui de forma bem rápida e bem fácil, né? De visualizar e de analisar. Então, a gente consegue ter isso aqui de forma... são possibilidades, né? Que eu coloquei só o básico mesmo, mas é isso. Então, dá para fazer esse nível assim de detalhamento, né? Ter as previsões não só geral, mas também segmentadas. Então, isso é bem interessante. Aí, a lógica aqui para chegar nisso tudo, né? A gente tendo essa base aqui e essa tabela calendário, a gente faz alguns relacionamentos de dados para... a gente adiciona aqui, ó, as duas bases, né? E aí a gente faz alguns cruzamentos de dados em relação... entre elas, né? Então, a gente faz aqui um cruzamento entre as duas bases e aí por isso que fica tudo bem automatizado, tá? E aí, como já tem essa lógica aqui estruturada, a questão de implementação, né, tipo, você deseja implementar aí, é bem tranquilo, porque eu já tenho uma lógica bem montada aqui, tendo a tabela calendário, né, essa tabela aqui, e tendo a base de dados, né, qualquer base aqui, a gente consegue obter essas métricas, né, e aí, com essas métricas, a gente consegue fazer as previsões, porque, como eu disse, é tudo baseado na média, então é bem simples de entender, né, tipo, aqui você consegue conferir que esse valor aqui de projetado é igual a esse aqui, né, vezes esse aqui. Esses dois números vão chegar nesse. Então é bem fácil de você fazer essa conferência, né? E aí é um acompanhamento, né? Óbvio, não dá para ter 100% de certeza na média, porque depende do negócio, mas, como eu disse, é uma previsão que ela já ajuda no caso de você não ter nada, né? Não ficar só no achismo ali, tipo, os dados vão acontecendo a cada novo dia, vão abastecendo essa base e os cálculos vão mudando. E aí, obviamente, a média ela depende de dados, né? Quanto mais dados você tem, melhor. E aí a tendência é que, tipo, no começo do mês deu uma previsão muito diferente do final. Porque quanto mais dados tem na média, né, mais vai se aproximando do valor real, tá? Então essa é a lógica. E aí uma ideia interessante é usar isso em conjunto, né, com outras técnicas. E uma dessas técnicas é essa daqui, uma variação que a gente faz a nível anual. Tá? É a mesma base, eu até apresentei isso em outro vídeo. E aí a gente consegue ter as variações se você tem uma base, né, com mais de um ano. Tipo, você tem do ano passado e tem o desse até então. A gente consegue fazer os comparativos mensais. Tá? Então aqui a gente vai ter o valor, né, total desse ano em relação ao ano passado. A gente tem o comparativo. Ó. A gente vê que alguns meses aqui teve um aumento, outros teve uma variação negativa, né? A gente consegue fazer isso para várias métricas, isso que eu mostro mais detalhado em outro vídeo. E aí a gente consegue ver, ó, que nesse ano a gente está 1% maior em relação ao mesmo período do ano passado. E aí isso em valor total, né? E para as outras métricas também, a gente consegue ter essas variações aqui. E aí com isso, né, tendo essas duas lógicas aqui de fazer um comparativo ano a ano, fazendo uma previsão para o que vai acontecer, você tem os números bem claros aí sobre o seu negócio, e isso facilita na tomada de decisões, né? Você vê que às vezes você pode perceber que a média está baixa, você precisa aumentar, e aí aumentando essa média, como que isso vai impactar nas projeções, né, do ano. Então é uma forma muito interessante de você tomar a decisão com base nos dados que você tem disponíveis, tá? Essa aqui é uma das formas de fazer previsão com base na média, a mais simples. Existem outras bem mais complexas que eu estou estudando, então pretendo aí futuramente explorar essas outras opções, porque as vendas elas não dependem unicamente da média, né? A gente sabe que existem outros fatores, como investimentos em tráfego, quantidade de lojas, vendedores, tudo mais. Aqui a gente está partindo do princípio de que há uma regularidade, né, nas vendas e tudo mais, o que a gente consegue pegar a partir dos dados, né, que é uma base que já tem desde o ano passado. A gente consegue ver, né, se os dados oscilam muito ou não. Se eles não oscilarem tanto, dá para utilizar a média sem problema nenhum, tá? E também daria para testar numa boa, né, tipo implementar e ver aí como é que funciona, se os dados eles se aproximam ali da realidade, né, o estimado com o planejado. É muito bom de implementar e de ver na prática como que os dados podem ser úteis no seu negócio, na sua atividade, né? Então, caso você se interesse aí, né, vou estar
me disponibilizando para implementar, né, no negócio de vocês. E é só entrar em contato, tá? E aí a gente pode estar implementando. Mas a lógica é essa, né? Para quem entende de Looker Studio é bem tranquilo, que aí você vai precisar mesmo da tabela calendário para implementar e fazer alguns cruzamentos, né? Para chegar aqui nesse nível de detalhamento. E é isso, basicamente era o que eu queria apresentar. E aí, se você se interessou, tem alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, que será uma honra lhe atender, tá? Espero que tenha deixado o mais claro possível e espero que você, né, se interesse aí para implementar no seu negócio ou estudar mais sobre isso também. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.